Sequência 51. Pois como médico e como homem, ouviu? Eu responsabilizo você, e só você, pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo e pelo que ainda vai acontecer. Ofegava, estava vermelho e as suas mãos tremiam. Dora tem razão. Você quer mais bem ao Megatério do que a ela. Abandonou-a para cuidar do seu arranha-céus. Porque é um vaidoso, um exibicionista, um sujeito desumano. Vá, veja se agora o seu arranha-céus, o seu dinheiro e o seu renome podem remediar o mal que já está feito. Veja se... A comoção cortou-lhe a voz. Filipe tinha desviado os olhos e no seu rosto, pela primeira vez, Eugênio via vestígios de sofrimento, de acovardamento e de miséria. Calou-se, admirado do que dissera e de ter tido força e ímpeto para o dizer. Veio um repentino amolecimento interior e, sem que nenhum dos dois pronunciasse mais uma palavra, ele saiu do gabinete, atravessou a sala de espera, ganhou o corredor e precipitou-se escadas abaixo, sem esperar o elevador. Passaram o resto da tarde à procura de Dora. Filipe pediu o auxílio do chefe da polícia, de quem era amigo particular. Eugênio foi buscar Seixas, contou-lhe o que se passava e rogou-lhe que o ajudasse a descobrir Dora. Tomaram um automóvel, apanharam um guia telefônico e visitaram todas as parteiras, todos os médicos suspeitos da cidade. Não tinham achado o menor vestígio. Foram à casa de Simão. O casal Canterman estava também apreensivo porque o rapaz passara a noite em claro, saíra de manhã e ainda não dera sinal de vida. Seixas entrou na primeira farmácia e telefonou para a casa de Filipe. Comunicou-se com Isabel, que lhe declarou que até aquela hora não haviam descoberto nada. Seixas voltou para o automóvel. Encontrou Eugênio num deplorável estado de ânimo. Coragem, rapaz. Parece que é você que está grávido. Eugênio não respondeu. Debatia-se num mundo escuro. Lembrava-se apenas de que poderia ter evitado aquele drama. Tinha sido um covarde. Eu podia ter evitado isso. Seixas olhou-o de soslaio. Eu não sabia que você era Deus. Bastava que eu tivesse tido a coragem de dar um par de socos no rapaz. Prendia a menina, chamava o pai. Seixas encolheu os ombros. O pai vinha, retrucou, e dava um par de socos na menina e provavelmente um par de tiros no rapaz. Cobria a rapariga de vergonha, dizia-lhe meia dúzia de palavrões. Falava na sua honra, no seu nome, seu dele, Dr. Filipe, e com toda certeza, empregando o seu prestígio e os seus recursos, conseguiria que outro médico fizesse com toda a naturalidade e bem pago o aborto que você muito honestamente não quis fazer. Deixe de ser besta. Sossegue o peito, rapaz. E por falar nisso, para onde é que vamos agora? Sei lá. Vamos para casa. O remédio agora é esperar. Porque não janta comigo. Bota-se mais água no feijão. Estou sem fome. Seixas deu ao motorista o endereço de Eugênio. O auto pôs-se em movimento. Parece incrível, murmurou Eugênio, que não seja possível viver sem empregar a violência. Se eu tivesse outro temperamento, fosse um impulsivo, por exemplo, Dora agora estaria a salvo em sua casa. A salvo? Quem sabe? Olhe, examine a questão por todos os lados. Dora pode fazer o aborto e ser bem-sucedida. Admitamos que não tenha feito e que Filipe a encontre. Aceite a situação e espere a passagem do período normal da gravidez. Quem nos garante
que Dora não morra de parto. Já lhe disse, sossegue esse coração. Não mexa na ferida, que ela começa a doer e a sangrar. Pense noutra coisa. Espere. Tenha paciência. Deixou Eugênio à porta da casa e prometeu levar-lhe pessoalmente ou dar-lhe por telefone as notícias que obtivesse no decorrer da noite. Eugênio encontrou em casa algum alívio. Ana Maria agarrou-se-lhe às pernas, fazendo as perguntas de costume. Que é que tu me trouxe? E o meu presente? Eugênio tomou-a nos braços. Cada vez se identificava mais com aquela criaturinha. Beijou-lhe a testa, os cabelos, e os seus pensamentos foram imediatamente para Dora. Ana Maria ia crescer, fazer-se jovem como a filha de Filipe. O mundo era mau, e tudo levava a crer que fosse piorando à medida que os anos passem. Ele precisava ser forte e ter os olhos limpos, a fim de saber guiar a filha nos caminhos da vida. Sentou-se, pôs Ana Maria sobre os joelhos e apanhou o retrato de Olívia. Quem é, minha filha? A mamã. Onde é que ela está? Está no céu. Quem foi que te disse? Amadinha filha. E quem é que mora mais lá no céu? Deus, respondeu a menina, muito séria. E Eugênio percebeu uma expressão de Olívia naquele rostinho redondo e gordo. Deus, se ao menos ele pudesse acreditar como Olívia acreditava, tudo estaria bem. À hora do jantar, verificou que os Falk estavam alegres. Hans tinha feito aquela tarde um bom negócio. Dona Frida cantarolava. Ana Maria batia com a colher no prato. O velho Falk contou uma anedota dos seus tempos de jovem, em Hamburgo. Eugênio beliscou os alimentos. Não se haviam erguido da mesa quando o telefone tilintou. Eugênio teve um estremecimento. Levantou-se bruscamente e correu para o aparelho. Alô? Que? Ah, mudando de tom. É com o senhor, seu Falk. Passou o auscultador ao outro. Tinha-se-lhe alterado o ritmo da respiração. Depois que Ana Maria adormeceu, Eugênio ficou a ler os jornais da tarde. Não conseguia prestar atenção ao que lia. Ruminava as cenas desagradáveis da tarde. Vistas de longe, no tempo e no espaço, elas tinham um sabor levemente melodramático. Agora, lembrava-se de detalhes. Eram quase 10 horas quando Seixas irrompeu na sala, de chapéu na cabeça. Sentou-se no sofá, respirando fundo, olhou para Eugênio, que estava em ansiosa expectativa, e disse em voz baixa e cansada: Esta vida é mesmo uma... Soltou um palavrão. Eugênio viu que os olhos dele estavam úmidos. Pois você não há de ver? Eugênio esperava, incapaz de uma palavra, abafado por um mau pressentimento. Sempre acontece o pior, continuou Seixas. A Anunciata, aquela cachorra, fez o aborto. Veio uma hemorragia. Quando ela viu a coisa preta, pediu socorro por Rezende. O Rezende não quis ficar com a responsabilidade. Chamou o pai de Dora. Calou-se. Ergueu-se, atirou o chapéu para cima da mesa, passou os dedos pela cabeleira hirsuta e grisalha. Não foi possível fazer mais nada. A menina morreu ao escurecer. Dá-me um cigarro. Estendeu para Eugênio a mão cabeluda, que tremia. Eugênio não teve ânimo para ir ver o corpo de Dora. Passou a noite em claro, lutando com os próprios pensamentos e numa impressão de febre. No outro dia à tarde,
Seixas contou-lhe que o enterro tinha sido muito concorrido. Filipe e a mulher estavam desesperados. Ela tivera um desmaio na hora de sair o féretro. E Simão? Indagou Eugênio. Seixas fez um gesto vago. Estive hoje na casa dele. Os velhos estão alarmados. O rapaz ainda não apareceu. Fez-se um curto silêncio, ao cabo do qual, amaciando a voz, Seixas murmurou. A Dora estava tão linda no caixão. Parecia adormecida. E era uma criança ainda. Suspirou. Começou a enrolar um cigarro melancolicamente. A Quinota mandou um buquê bem bonito. As flores que ela tinha comprado para o Dr. Ilia. Sorriu. Umedeceu as bordas do papel com a ponta da língua. O russo, dessa vez, ficou logrado. Aquele fim de inverno foi particularmente escuro e triste para Eugênio. A morte de Dora abrira-lhe as velhas feridas que ainda estavam sangrando. Já não o atormentava mais a sensação de culpa, a lembrança de que um gesto poderia ter evitado o desastre. O que ele sentia com dolorosa agudeza era a inutilidade de todos os gestos. Ninguém podia com destino. Sua mãe era quem tinha razão. A vida rolava a revelia de nossos desejos e os homens eram por ela arrastados inapelavelmente. Eugênio lembrava-se de ter ouvido da boca de um de seus clientes. Eu não sou trouxa, doutor. Aproveito o mais que posso. Consciência? Conversa fiada. O mundo é dos patifes. Havia dias em que para ele a face das criaturas e das coisas se apresentava fria e hostil. O estímulo e a alegria tinham desaparecido do mundo, e o pior que tudo, Olívia mesmo parecia ter desertado da sua vida. Eugênio procurava reagir contra esses pensamentos. Esforçava-se por afugentar o pessimismo e a dúvida, pois sentia que entregar-se a eles seria trair a morta querida. Uma tarde, saiu do consultório particularmente deprimido. Chovia e a umidade fria das ruas dava-lhe uma sensação de desconforto sem remédio. O céu era cinzento. Os homens passavam encolhidos. Não se tinha impressão de um fim de dia, e sim de um fim de mundo. Eugênio fazia reflexões amargas. Naquela manhã, assistira a uma cena desoladora. Morrera-lhe um velho cliente. O padre ainda estava ao pé da cama a dar-lhe a extrema-unção, e já os 3 filhos do moribundo discutiam em voz alta na varanda a partilha dos bens, pois sabia-se que o homem não deixara testamento. Não pareciam irmãos. Naquele momento, eram apenas inimigos. A cobiça desfigurava-lhes os rostos, dava-lhes uma aparência de demônios, de feras esfaimadas. Por toda parte, pensava Eugênio, ele via a ganância e a avareza, o ódio, a mesquinhez e a malícia. Como seria possível salvar os homens? Pensou em Olívia. Sentiu que ela estava morta. Devia ser o frio, a cinza do céu, a chuva gelada, a tristeza das pedras e das criaturas. Porque ele sabia que Olívia não podia morrer. Continuou a caminhar com as mãos metidas no bolso do impermeável. Pensou em Seixas. O velho vivia ultimamente atormentado pelos credores e pela bronquite crônica. Arrastava o corpanzil doente e cansado pelo consultório, pelas casas dos clientes, pelas ruas, resmungando, blasfemando e dizendo que não sobreviveria àquele inverno. Ao atravessar a rua, Eugênio leu numa placa de metal: Alfaiataria, Londres.
lembrou-se do pai. Viu-o mentalmente, encurvado sobre o trabalho, magro, paciente, infeliz. A mãe atravessava a sala com uma pilha de pratos nos braços. Ernesto rachando lenha no fundo do quintal. Como tudo aquilo era estranho, parecia pertencer a uma outra vida. Vozes, gestos e imagens de um mundo perdido. Chegou a casa sentindo necessidade de calor humano. Doía-lhe aquela solidão glacial. Na sala de jantar, Hans Falk fumava o cachimbo e lia o jornal alemão. Dona Frida tricotava ao pé da mesa. Ana Maria veio correndo ao encontro do pai. Eugênio tomou-a nos braços e apertou-a contra o peito. A menina segurou-lhe o rosto com ambas as mãos. Papá, eu quero ir dormir no teu quarto. Já estou mocinha. No meu quarto? Admirou-se Eugênio. Mas tu vais deixar a Dona Frida sozinha, minha filha? Amadinha dorme com o Padinho. Os Falk desataram a rir. Então tu queres mesmo dormir no quarto do pai? Ana Maria encolheu os ombros, enrugou o nariz e entortou a cabeça numa espantada interrogação. Pois eu não sou tua filha? E como acontecia sempre, que não tinha argumentos, Eugênio deu-lhe o sonoro beijo da capitulação. Naquela noite, a cama de Ana Maria foi posta ao lado da do pai. Às 7 horas, Eugênio teve de se deitar ao lado da filha, a fim de que ela lhe segurasse a orelha. Eugênio olhava aquele rosto delicado, sereno, ali a seu lado. A voz de Olívia cochichava-lhe na memória. É como se agora te fosse dado modelar, com o barro de que foste feito, um novo Eugênio, e pensa em que vais continuar nela. Ele precisava ter coragem. Fraquejar agora seria decepcionar Olívia, que tanto esperava dele. Quando Ana Maria caiu no sono, Eugênio levantou-se de mansinho e deixou o quarto. A sala que fora de Olívia deu-lhe uma angústia enorme. Ele teve vontade de sair, meter-se num cinema ou num café. Precisava de barulho para ter a certeza de que o resto das criaturas do mundo não havia desaparecido. Tornou a vestir o impermeável e a calçar as galochas. Vou sair, Dona Frida, disse em voz alta para a sala de jantar. Se telefonarem, faça favor de dizer que volto às 10. Botou o chapéu e saiu. A chuva continuava a cair fina e fria. No Teatro de São Pedro, anunciavam uma comédia. Quase irrefletidamente, Eugênio comprou um bilhete e entrou. O ambiente era morno e tenuamente perfumado. O excesso de luzes e de olhos deu-lhe uma vaga sensação de mal-estar. Felizmente, a sua cadeira ficava numa extremidade de fila. Não era preciso incomodar ninguém. Sentou-se, passou os olhos pela plateia, pela fila das frisas. Sobressalto. Numa das frisas, mais próximas do palco, achava-se Eunice, ao lado do pai. Vestida de preto, muito branca e loura, um louro quase platina. Eugênio desviou os olhos, conturbado. O seu primeiro ímpeto foi de se erguer e ir-se embora. Uma rápida reflexão convenceu-o de que o mais aconselhável seria ficar. Sim, considerava ele, com o coração ainda em marcha um pouco descompassada. Por que não ficar? Não tinha mais nada com Eunice. Eram dois estranhos. Caminhos opostos, mundos diferentes. Mas apesar de tudo, pensava ele, devo estar vermelho. Remexeu-se na cadeira. Mal ousava olhar para os lados.
Devia haver ali no teatro outros conhecidos. Fatalmente o enxergariam na plateia, fariam comentários. Que me importa? Cometi algum crime? Lembrou-se dos boatos maliciosos, perversos mesmo, que haviam ocorrido quando se divulgara a notícia do desquite. Eugênio sacudia nervosamente a perna. Um senhor na fila seguinte voltou a cabeça e olhou para ele de maneira significativa. Eugênio caiu em si. Estava sacudindo a cadeira da frente. Sequência 52. Se as luzes se apagassem e a cortina se abrisse, estaria salva a situação. Alguns segundos depois, a intensidade das luzes diminuiu de maneira sensível e a orquestra começou a tocar. Eugênio olhou disfarçadamente para a frisa de Eunice. Sintra inclinava-se para a filha, ao passo que um homem se erguia no fundo da frisa, castanho, o rosto comprido e pálido, os olhos rebrilhando. Ensaio sobre a tragédia grega. Castanho inclinou-se para Eunice. Disse-lhe alguma coisa, ela sorriu. Eugênio continuava a observá-los dissimuladamente. Pour enfanter de belles pensées. Sintra sacudiu a cabeça, sempre de dentes à mostra. Monopólio do leite. Vá você, menino, que tem jeito para essas coisas. Eugênio sentia-se calmo agora. Era a calma orgulhosa do homem que acaba de certificar de que não errou o caminho. Sim, ele tinha orgulho da sua solidão. Não pertencia ao mundo dos Sintras, dos castanhos. Sentia-se forte, senhor de si mesmo e da sua vida. Ficou olhando para o palco. A música cessou. Ouviram-se várias pancadas repetidas, depois mais 3 batidas espaçadas. A cortina correu. A outra representação começou, pensou Eugênio. Qual seria a peça mais convencional? A do palco? Ou aquela em que Eunice era a figura central? Imaginou-a em cena, de pijama de seda, sentada à maneira oriental, em cima de um divã, lendo um livro, o cigarro ardendo metido na piteira de âmbar que seus dedos seguravam em refinada pose. Uma enorme gargalhada coletiva chamou Eugênio à realidade. Ele passou a concentrar a atenção no que acontecia no palco. Era uma história vulgar, com maus diálogos, cheia de trocadilhos e de anedotas. De repente, uma estranha sensação tomou conta do seu ser. É que ele queria integrar-se na alegria geral, rir com os outros, esquecer a presença de Eunice, de Sintra, de Castanho e do passado. Esquecer a chuva e o frio lá de fora. Esquecer a morte de Dora, a maldade dos homens, a incongruência da vida. Não podia. Isso dava-lhe uma angústia. A angústia da separação, do isolamento, do abandono. Queria ser simples, por exemplo, como aquele velho gordo ali a seu lado. Ele ria em gargalhadas sonoras. O seu rosto pregueava-se todo. A papada tremia como gelatina. Seus ombros redondos subiam e desciam. Ser simples, aceitar tudo, não ter memória. Quando a cortina tornou a fechar-se e as luzes se acenderam, Eugênio ergueu-se e saiu. No saguão, parou um instante, lembrando-se do dia da festa de formatura. Bem ali, ao lado daquela coluna, encontrar Olívia sozinha, com uma braçada de rosas vermelhas. Acendeu um cigarro. Ficava ou não para ver o resto da peça? Hesitou um instante. Não fico, resolveu. Saiu do teatro. Atravessou a rua na direção da praça. Caiu uma garoa rala. Eugênio parou um instante para contemplar o monumento
junto do qual ele e Olivia se haviam sentado naquela noite, submetidos ao peso dos diplomas. O dragão continuava na mesma postura, subindo pela escada, a pata erguida, os dentes arreganhados, seu dorso de bronze reluzia. Eugênio continuou a andar. Pensava agora em Eunice. Parecia-lhe impossível que por 3 anos vivera com ela, na mesma casa, como marido e mulher. No entanto, agora ela parecia-lhe uma estranha, como se nunca lhe tivesse dirigido a menor palavra. Desceu a rua. Surpreendeu-se, instantes depois, a assobiar uma música alegre. Era bom sentir-se forte. Havia um indefinível encanto na sua solidão. Ao passar pelo megatério, parou. Ficou perturbado, como se defrontasse uma pessoa que lhe conhecesse os dramas íntimos. Olhou para o banco em que naquela noite ficara sentado a conversar com Dora e Simão. Lá estava ele, desolado, batido pela chuva. Eugênio retomou a marcha. Ao entrar em casa, encontrou no corredor Dona Frida, que lhe disse: "Olha, Genoca, telefonaram da casa do seu Treves. O menino está com muita febre." "Faz muito tempo?" "Neste instantinho." Eugênio sacudiu a cabeça. Voltou-se e tornou a sair. A chuva estava mais forte, mas nada agora importava. Ele sentia que em breve lhe voltaria a calma, a aceitação, a grande paz. Setembro entrou com ventanias e fortes aguaceiros, mas, numa manhã de outubro, Ana Maria e o velho Falk encheram a casa com seu alvoroço. Eugênio acordou com os gritos da filha, que pulava na cama gritando: Olha o sol bonito, papá." Eugênio saltou da cama e ouviu em seguida a voz comovida de Hans Falk, que bradava no quintal: "Venha ver, Frida, que beleza!" Eugênio abriu a janela e inclinou-se para fora. Falk apontava para o fundo do quintal, onde se erguia um pessegueiro todo coberto de flores. Era a árvore de que ele cuidava como um carinho de pai. "Veja, Genoca", dizia ele, olhando para cima, muito vermelho. "Que beleza!" O céu era de um azul limpo e luminoso. O vento cheirava a seiva e a flor. Naquela manhã, Eugênio saiu para a rua em lua de mel com o mundo. À tarde, o consultório teve um movimento maior que o de costume. Ao anoitecer, Seixas entrou e encontrou o amigo à mesa, sorrindo e a ler alguma coisa. "O que é que você tem?" perguntou. "Viu o passarinho verde?" "Mas é uma maravilha!" exclamou Eugênio, erguendo a cabeça. "Cada dia que passa é uma revelação, uma surpresa." Seixas sentou-se, limpando a cinza do colete. "Quando você chegar à minha idade, não achará mais maravilhas, nem encontrará surpresas e revelações." Eugênio examinava as fichas. "Sabe da última? Estou encontrando na vida, em carne e osso, velhos conhecidos de livros." "É?" Seixas parecia pouco entusiasmado. Enrolava um cigarro com grande pachorra. "Fausto, por exemplo." Tomou uma das fichas. "Cá está ele. Sei que não volta mais. Desenganei-o. Mas tomei o nome verdadeiro do homem, a idade e 2 notas sobre o caso." Largou a ficha. Apanhou outra. "Este aqui é Hamlet. E ontem falei com Pigmalião." Atirou para trás na cadeira e olhou para o amigo. Seixas umedecia com a língua a borda do papel de cigarro. Seus olhos azuis estavam fitos em Eugênio, parados, vazios, alheios. "Conhece a lenda de Pigmalião?" Seixas apalpou os bolsos,
à procura da caixa de fósforos. Não me interesso por contos da carochinha, mas é impossível que não tenha ouvido falar em Fausto, aquele velho gaiteiro que não podia com as calças e que se engraçou pela Margarida. Esse é meu conhecido. Grau 10, pois tenho lidado com essa gente toda. É claro, no fundo, os seus casos são semelhantes ao daqueles personagens clássicos. Seixas chupou o cigarro, tirou uma baforada, desinteressado. Mas Eugênio estava resolvido a vencer-lhe a indiferença e começou a contar. Fausto entrou-lhe no consultório na pessoa de um velho baixo, calvo e de pernas tortas. Chegou cheio de misuras, disse o nome e pediu segredo para o que ia dizer. Tinha 68 anos e era viúvo. Ia casar outra vez dentro de alguns meses e queria... Piscou o olho. O senhor sabe, não sou propriamente um moço. Eugênio examinava-lhe os traços fisionômicos. A cara do velho lembrava-lhe a máscara de um fauno. Que idade tem a sua noiva? 18. É caixeirinha do Sloper. Um mimo. Beijou a ponta dos dedos. O senhor não imagina. Eugênio ficou um instante pensativo e depois, com infinito cuidado, perguntou: E o senhor não tem medo? Medo de quê? Medo da diferença de idades. O velho inclinou-se para a frente, deu uma palmadinha no joelho de Eugênio e disse: A vida é curta, doutor. Cada um aproveita como pode. A moça quer. Eu é que não vou botar fora esse biscate. Não sou bobo. Seus olhinhos diluídos animaram-se. E o senhor quer rejuvenescer? Isso, doutor. Nem que seja por 2 anos. 1 ano mesmo. Olhe, para falar a verdade, já me contentava com 6 meses. Me receite alguma coisa, me dê um regime. Não faço questão de dinheiro. Calou-se um instante. O seu rosto escureceu. Para conseguir isso, eu era capaz de vender até a minha alma. Hamlet apareceu Eugênio na pessoa de um guarda-livros alto, magro e tristonho. Não tinha ainda 30 anos e vivia num estado de profunda melancolia. Comia pouco e dormia mal. Achava a vida negra, não suportava o convívio social, não sabia conquistar amigos e desconfiava de tudo e de todos. Contou que se prejudicava na vida por causa da indecisão, da dúvida. Andava ultimamente atormentado pela ideia fixa do suicídio. Não o levara ainda a cabo porque continuava a hesitar, a duvidar. Eugênio escutava-o de braços cruzados, com toda a paciência. O guarda-livros falava sem olhar para o interlocutor, e com os olhos escuros e graúdos fixos no linóleo, continuou a falar com uma voz monótona e branca, como se recitasse um monólogo. Que é a vida, doutor? A vida, a vida. O senhor sabe, não vale a pena viver. Eu às vezes penso, ora, a gente nasce, vive sofrendo, mas para quê? Ninguém é sincero. Os homens são egoístas, as mulheres também. A gente às vezes se apaixona, se faz de bobo. E por quem, doutor? Por uma dessas diabas pintadas e falsas que amanhã a terra come as carnes delas e elas ficam esqueleto, como qualquer cozinheira. O senhor de certo leu aquele versinho dos 2 esqueletos, o do nobre e o do pobre, conversando debaixo da terra. O pobre ergueu-se e perguntou para o nobre: Onde estão os teus avós nessa ossada branca? O outro não sabia. Todos na morte somos iguais. Mas o que é a morte? A morte, doutor,
pode ser um sono sem sonhos, ou então a vida é o sonho da morte. Suas mãos impressionantes, longuíssimas, magras, brancas e peludas, apertavam nervosamente um livro de capa de pano bege. Eugênio, com algum esforço, leu o título: Problemas de Contabilidade. O pigmalião de Eugênio chamava-se Romão Rosa. Era um sujeito de 50 e poucos anos que vivia de agiotagem e morava numa casa cor-de-rosa e triste, perto da ponte do riacho. A mulher fugira-lhe com um sargento da brigada militar, e o homem, desesperado, tomara o creosote que a esposa infiel comprara alguns dias antes para deitar num dente que lhe doía. Romão Rosa deixou uma carta à polícia, pedindo que não culpasse ninguém da sua morte. Era leitor do folhetim do Correio do Povo. E, legando tudo o que tinha às obras do Sanatório Belém, chamado a tempo, Eugênio o pôs em poucos instantes fora de perigo. No dia seguinte, abatido e triste, estendido na cama de casal, boca e lábios queimados, Romão Rosa contou a Eugênio seu drama. Veja, doutor, que ingratidão. Achei a Mimi num beco. Era mulher à toa, doutor. Mulher de soldado. Simpatizei com ela. O senhor vê, tão menina e já perdida. Tinha 14 anos, imagine, suspirou. Fez uma pausa curta. Trouxe a desgraçada para minha casa. Mandei dar um banho nela. Aí está a vizinha que pode contar. Mandei comprar vestidos bons, roupa de baixo, meia de seda, sapato e tudo. A Mimi era analfabeta, doutor. Não sabia nem que letra era o A, pois eu ensinei ela a ler com toda a paciência. Eduquei ela. Mimi não come com a faca. Mimi, tira a mão do nariz. Mimi, não te ri desse jeito que é feio. Mimi, não faz isso. Mimi, não faz aquilo. Pois, doutor, não é para me gabar, mas transformei a criaturinha numa dama igual a essas da alta. Se o senhor visse ela depois de um ano, nem conhecia. Parecia uma moça dessas direitas, de família. Mudou de tom. Aceita uma cachaçinha com mel, doutor? É da boa. Não? Bom, pois é. Eduquei a menina e depois me apaixonei por ela. E dei a maior prova de estimação que um homem pode dar para uma mulher. Casei com ela. Mas casei no duro, doutor. Casamento com papel, padre, juiz e tudo. Enfim, tirei a Mimi da sujeira. A gente levava uma vida decente. Aí está a comadre Mariana, que não me deixa mentir. Tornou a suspirar. Apertou as cobertas nos dedos crispados. Pois esse infeliz me foge com o sargento da brigada. Olhou para Eugênio, como quem pede uma explicação, um auxílio. Depois, com expressão filosófica, acrescentou: foi feita de barro ruim, doutor. O barro é que é ruim. Eugênio ergueu-se. Seixas tinha escutado as histórias sem dar mostra de entusiasmo e nem mesmo de interesse. Depois de alguns instantes, disse: a vida tem de tudo. É um mercadinho bem surtido. Mudou de tom. Por falar em mercadinho, como esteve hoje o consultório? Um movimento incrível. Estou moído. Sentou-se na mesa, na frente de Seixas. Estou cansado, mas feliz. Olhou para cima da cabeça do amigo, na direção da janela. O seu olhar perdeu-se na distância. A Olívia tinha razão. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não se está passando inutilmente. São esses intervalos entre um trabalho cansativo e outro trabalho cansativo, estes intervalos em que a gente pode conversar com um amigo, brincar com os filhos, ler um bom livro. O erro é pensar que o conforto permanente,
o bem-estar que nunca acaba e o gozo de todas as horas são a verdadeira felicidade. Como é que eu podia aproveitar bem uma hora de conversa e brinquedo com Ana Maria se antes não tivesse passado muitas horas aqui, curando as mazelas dos outros e pensando nas minhas próprias mazelas? Seixas remexeu-se na cadeira. Você quer o contraste, uma espécie de banho turco, calor de vapor e depois, zuc, água fria em cima. Vá, que seja, banho turco. O nosso mal tem sido fazer do conforto e do gozo, boas roupas, boas mulheres, boas comidas e boas bebidas, casas luxuosas, automóveis e dinheiro em quantidade, o objetivo exclusivo ou quase exclusivo da vida. Comigo, pelo menos, a coisa foi assim. Eu queria o sucesso, a boa vida. Vestia esse desejo com palavras mais bonitas, disfarçava-o. Consegui o que queria. O senhor sabe o resultado. Fui derrotado. Só agora é que começo a sentir-me forte e me vem uma grande paz por poder olhar todas essas coisas com uma espécie de indiferença superior.